quando o Robert Parker moldou, a pergunta primeira é, foi ele que moldou esse paladar de vinhos mais concentrados, até pelo estilo californiano de vinhos? Se foi ele que moldou, tempos depois ele era muito criticado nas rodas de vinho, dizendo assim, vinhos anabolizados, né? Ou seja, por essa extração de cor, né, mais álcool, às vezes mais tânico, enfim. Me lembro que um produtor argentino me disse assim, eu preciso fazer um vinho bien maderizado porque o Robert Parker gostava. Ou seja, ele moldou o produtor a se adequar para poder receber prêmio. No caso do Sabina, eu preciso ser justo com os fatos, o vinho não foi feito, ganhou um prêmio antes de moldar um estilo. O Patrício Tapia está moldando agora os produtores para ser premiado no estilo que o Sabina faz e porque ele agora passou a ser a referência para ter um prêmio em relação a tintas como Syrah? Eu estou aplicando o mesmo pensamento, eu não estou criticando nenhum dos dois, pelo contrário. Exatamente. É um fenômeno, você passa a ser uma referência, não é essa a questão, mas a questão é se está mudando o produtor só pela questão de poder ganhar um prêmio e não fazer o vinho que ele acredita. Eu vou te responder uma coisa que já falei isso para Jorgito, até falamos isso no domingo pela manhã. Tem um treinador famoso de rugby, o técnico de rugby da Nova Zelândia. Vou fazer primeiro uma pausa. O Alejandro joga rugby. Jogava, hoje já Jogava não. Com rugby. esse tamanho já não mais. Tá bom. Mas falando sério, ele sempre dizia que o jogador que joga no time local, no seu time, olhando para a seleção, ele nunca chega a ser jogador da seleção. Agora, o jogador que olha para seu time, joga para seu time, esse chega na seleção, né? Então, acho que elaborar um vinho só pensando o que Patrício vai gostar, o que a Decanter vai gostar, porque há N concursos a nível mundial. Sim. Tu não puedes fazer um estilo para cada concurso. Se há uma tendência que a maioria, se tu analisas, se tu tabelas os resultados, coisa que eu faço, que é dizer, quanto esse vinho ganhou com tal jornalista, com tal jornalista, com tal jornalista e com tal concurso, tu vais saber que há uma tendência a um perfil e difere um pouco de um ponto ou 2 pontos. Então, há um perfil de vinhos. Se tu elaboras esse perfil de vinho convencido que esse perfil de vinhos é o que tu achas que tem que entregar ao mercado, tu estás juntando os dois mundos, né? Jorgito, eu vou trazer você para esse debate, mas vou colocar uma informação a mais. O Dido Russo, que os senhores conhecem muito bem, esteve hoje num evento com o Patrício Tapia, até em função do lançamento do Guia Descorchados, e ele perguntou ao Patrício se o gosto dele estava influenciando a produção de vinhos na América do Sul, visto que é o guia mais importante. O Patrício respondeu de forma muito clara, sim. Por suposto que sim, se não me engano, foi essa a resposta. Ou seja, daí vem de novo essa discussão. Sim. Ele está moldando e, óbvio, ser reconhecido no Guia Descorchados faz bem, por isso vai se fazer um vinho parecido com isso. Porque no caso do Sabina Syrah, ele já tinha sido premiado. Ele manteve um estilo. Não é por influência, não teria como. Se era o primeiro vinho que já foi premiado, então não é uma influência da premiação. Então, muito modestamente, se eu puder te responder, eu diria que o nosso gosto e o gosto do Patrício talvez se encontrem, antes de eu saber o gosto dele. Porque o Sabina foi desenvolvido antes de eu saber que existia Descorchados. Então, cronologicamente, é a prova cabal disso. O Sabina, o estilo do Sabina foi definido quando, nesse dia que eu liguei para o Alejandro, para perguntar se ele poderia fazer o vinho para nós, ele me fez a seguinte pergunta: qual estilo de vinho você gosta? Eu falei, por que você está me fazendo essa pergunta? Não, o estilo que você e seu pai gostam de tomar, um nome de um vinho, me fala um vinho que você gosta para a gente definir um perfil e tudo mais. Eu falei assim, Alejandro, eu não quero fazer um vinho que eu goste. Quero fazer um vinho moderno. Quero fazer um vinho que seja tecnicamente correto, que não tenha defeito, que as pessoas olhem e falem assim, não, esse aqui é um vinho muito bem elaborado, é um vinho moderno que está definindo um estilo. Por quê? Porque isso é o DNA da nossa família. Você tinha duas ousadias. Primeiro, investir no negócio. E a outra, fazer um vinho desconhecido até para você. Exato. Mas aí você acreditava na ideia. Mas eu não sabia qual vinho era esse. Aí o Alejandro falou assim, olha, então a sugestão é nós provarmos vinhos juntos e nós vamos definir o estilo. Perfeitamente. De novo, Eduardo Milan me fez uma lista
com vários vinhos que ele achava interessante nós provarmos. Ele falou para mim, olha, compra alguns, prova e você vai conseguir formar uma opinião. Aí eu tenho fama de ser um pouco exagerado, eu comprei todos da lista que ele mandou. América Latina, quer dizer, América do Sul, Europa, França, Austrália, enfim, comprei. Aí você fez uma sessão de degustação. Fizemos algumas sessões com 10 vinhos, com 12 vinhos, e normalmente nós provávamos esse vinho na presença do Alejandro, eu, meu pai, o Alejandro, algumas o Eduardo participou, e logo na sequência nós jantávamos, depois de provar os vinhos nós jantávamos. E a gente sempre pegava as garrafas que a gente mais gostava para acompanhar o jantar. Invariavelmente, os vinhos mais frescos, com menos álcool, com mais tensão, com acidez mais importante, acabavam. Nós começamos, na terceira sessão de prova, nós percebemos isso. Então, dali começou a surgir o perfil do Sabina. Porque é um vinho que você consegue tomar a noite toda. Não é um vinho que você toma meia taça e depois você não consegue mais achar jeito de engolir aquilo. Você deve sentir exatamente o que eu estou falando. Nada contra os vinhos, mas são estilos diferentes. Não é o perfil de vinho que nós, a nossa família, gostamos de tomar. Nós gostamos de vinho mais gastronômicos, vinhos que sejam mais, que te provoquem um pouco mais, né? Porque se você toma um vinho... É um vinho para a refeição inteira, é isso que É um vinho para a refeição inteira e um vinho para você tomar simplesmente... Chegou em casa, estou com vontade de tomar uma taça de vinho, toma uma taça de vinho e ponto. Ele não precisa ter um ritual todo para se tomar. E daí surgiu o estilo do Sabina.